Não adianta você ser só bom tecnicamente, você precisa ser organizado. Se você já precisou atuar em algum projeto antigo, olhou aquele desenvolvimento e pensou: "Meu Deus, que bagunça", e depois olhou para aquilo com mais calma e percebeu que foi você mesmo que desenvolveu, esse vídeo é para você. Se você não for organizado nos seus desenvolvimentos, você vai viver apagando incêndio e ainda vai correr o risco de prejudicar outros desenvolvedores. Hoje eu quero bater um papo com você para falar sobre as boas práticas de organização em um projeto de BI. Isso tanto na SQL Server quanto no Power BI, para te mostrar que essa organização ela vai fazer toda a diferença no seu crescimento como analista. Por que isso importa? Muita gente acha que organização é detalhe, mas na verdade você ser organizado, né, ter essa organização é uma estratégia. Quando você pensa num projeto bem estruturado, a manutenção vai ficar mais rápida, outros analistas vão entender melhor o que está acontecendo, como está a estrutura do seu relatório, enfim, do seu desenvolvimento e vai conseguir te dar um suporte mais fácil. Você reduz o retrabalho e ainda ganha tempo no futuro. Isso vale para banco de dados, então na estruturação das suas bases, procedures, enfim, e no visual final também do Power BI, na criação dos seus dashboards. Quando a gente fala de organização dentro do SQL Server, a gente tem um problema comum. E o que acontece normalmente é que alguns analistas, eles acabam criando, né, suas tabelas, procedures no esquema padrão do SQL Server, que é o DBO. E isso acaba gerando uma bagunça. Eu já trabalhei em várias empresas, né, vi vários modelos ali de organizações de banco de dados, e por isso eu posso te falar que eu já vi ali mais de 200, 300 tabelas, às vezes criadas no mesmo banco, num mesmo esquema e virava aquela bagunça total. Aí você tem mais de uma DIN cliente, porque cada dimensão de cliente vai vir ali de um CRM diferente, né, de uma origem diferente dos dados. Pode acontecer dos processos serem duplicados e ninguém sabe o que é de quem. Então, uma boa prática para você conseguir resolver isso é utilizar esquemas, fazer a criação de esquemas específicos para conseguir te auxiliar nessa organização. Criar um esquema para cada origem de dados, né, para cada segmento CRM, vai te auxiliar nessa organização para ficar tudo o mais organizado possível, mais claro e fácil de ser localizado no futuro. Exemplo, você pode criar um esquema chamado RH e dentro desse esquema RH você ter aí uma tabela chamada fato atestados. Além disso, nomeia as suas tabelas com o padrão ali de ETL para facilitar, assim que você bater o olho nos seus dados, você saber exatamente em que etapa da ETL aquela tabela tá e o que ela é. Exemplo, se a gente está olhando para um dado origem, então o dado bruto ali, ou seja, uma stage, você vai fazer o quê? Você vai renomear ali a sua tabela, quando você estiver fazendo a criação, como STG e o nome ali da sua tabela. Se você está falando ali de atestados, então você coloca o seu esquema RH, ponto, e aí você coloca o nome da sua tabela, STG, atestados. A próxima etapa ali depois da stage, normalmente é histórico. Então, você está criando a sua tabela histórico a partir da sua stage, renomeia a sua tabela com essa sigla também. Então, coloca lá, esquema RH, o nome da sua tabela, IST, atestados. E aí depois a gente vai para as dimensões. Então, se lá na sua histórico de atestados tem algum, vamos supor que tem a coluna ali de cliente lá dentro. Você precisa criar uma dimensão de cliente. Então, como você vai renomear ela? Você vai ter lá o seu esquema RH e você vai renomear a sua DIN cliente, né, como DIN cliente. E por último, quando você chegar na sua fato, você vai renomear Stage RH para fato atestados. E assim por diante. Se você fizer, essa estrutura, se você seguir essa lógica de organização, vai ficar tudo muito fácil, porque você vai bater o olho e você vai saber: "Poxa, isso daqui é tudo referente ao RH, e aqui são as minhas etapas. Essa tabela é os meus dados brutos, que é stage. Depois você vai para histórico, dimensões e fatos". Então vai estar
vai estar tudo muito organizado e fácil de você saber o que está acontecendo, né, e onde está cada coisa. Isso vai te trazer mais clareza, vai reduzir a ambiguidade dos dados e até te ajudar ali na parte de segurança, permissão de acesso, essas coisas. Muitas vezes o retrabalho ele acontece não por erro técnico, mas porque ninguém acha o que já existe. E sim, eu já vi isso acontecer várias vezes, por isso que eu tô aqui te falando. Alguém criar uma procedura nova, um processo de ETL novo ali para conseguir alimentar dados que já existiam. Acontece muito, isso porque os dados eles estavam escondidos no meio de uma grande bagunça. Quando a gente fala de organização para o Power BI, a gente também tem esse problema ali de organização, principalmente porque muitos relatórios eles têm diversas tabelas soltas, medidas sem pasta, parâmetro largado. Então você abre ali o transformar dados do Power BI e tá tudo junto, parâmetro em qualquer lugar. E isso dificulta muito a manutenção, né? Se alguém precisar dar manutenção nisso depois, vai ter uma dificuldade maior. E você tem que lembrar que esse alguém pode ser você. E se você tiver que fazer essa manutenção depois de alguns meses aí, depois de ter tocado outros projetos, voltar nele depois para fazer isso, vai te dar um trabalho um pouquinho maior, porque até você entender o que você fez, entender o que é cada coisa, já foi um tempo ali de desenvolvimento dispersado. Então, uma boa prática para conseguir resolver isso é utilizando os grupos de tabelas dentro do Power BI. Dentro do Power BI, lá em transformar dados, você tem essa opção de criar grupos. E é importante você fazer isso para manter uma organização. Então, crie grupos ali para você guardar os seus fatos, as suas dimensões, tabelas auxiliares e os parâmetros também. Isso vai te ajudar a segmentar melhor ali o modelo de dados e identificar o que é cada coisa, o que conversa com o que lá dentro. Por exemplo, eu já atuei ali em desenvolvimentos que o relatório, ele tinha diversas fatos, né, umas 4 fatos ali. E se eu não me organizasse e criasse uma estrutura correta para eu conseguir saber o que é do que, ficaria muito confuso, porque para fato A eu tenho algumas dimensões, para fato B eu vou ter outras. Pode ser que tenha dimensões que se relacionem entre todas elas. Mas pode ser que tenha dimensões específicas que são só de uma fato específica. E isso, se você separar ali em pastas, né, em grupos, vai facilitar muito quando você bater o olho, você já saber o que faz sentido ou não. Outra coisa é use pastas para as medidas. Esse exemplo que eu dei do relatório lá com diversas fatos, cada uma das minhas fatos ela vai me trazer KPIs diferentes. Você separando ali, criando tabelas específicas, né, para cada medida de referência ali da sua fato, isso vai te ajudar muito, porque se você está falando ali de uma fato, de vendas, cria lá, tipo, medidas, vendas, e aí você sabe que tudo aquilo que tiver dentro da pasta de medidas, vendas, é referente àquela fato. Se você tiver ali uma outra fato, então, tipo, de RH, você tem vendas e RH tudo junto, no mesmo relatório, cria outra pasta chamada medidas RH, e ali dentro você coloca todas as suas medidas. Isso vai trazer uma organização melhor e você vai conseguir bater o olho e saber o que é do quê. Você acha que não, mas quando você está criando um relatório que é muito grande, muito complexo, cheio de tabelas, dimensões, ter essa organização ela vai te ajudar muito. Imagina que você tem ali então um relatório com muitos KPIs, né, mais de 200 KPIs, 50, vamos lá, 50 KPIs. Se você tem um relatório já com 50 KPIs, já você vai bater o olho e já vai ficar aquela bagunça. Se você não organizar isso, vai te dar um trabalho danado para saber dar uma manutenção depois. Outra coisa importante é crie parâmetros sempre que possível. Como assim, já é parâmetros? Cria ali um parâmetro de conexão, um parâmetro do banco de dados, um parâmetro de períodos de meses. Criar esse tipo de parâmetro vai te ajudar, numa manutenção futura, principalmente se vamos supor que hoje você fez todo o seu processo de ETL, criou o seu relatório no servidor A. Amanhã esse servidor vai ser descontinuado e todo o seu projeto vai ser migrado para o servidor B. Se o seu projeto é um projeto muito grande e você não tem parâmetros criados disso, principalmente ali do servidor, né, do banco, do banco, você vai precisar fazer o quê? Ir
conexão por conexão, dimensões, fatos, e alterar manualmente ali, trocando o nome do seu servidor em todas as conexões do seu Power BI. Com o parâmetro criado, você só vai alterar o seu parâmetro e vai executar o Power BI. Então você faz essa migração de uma forma muito rápida. Período de meses é a mesma coisa. Vamos dizer que você tem um relatório que a atualização dele é só dos últimos 2 meses e você colocou isso de uma forma manual. Se você tem ali uma quantidade grande de fatos, você vai precisar entrar em cada uma das suas consultas e mudar esses períodos. Tendo aí o parâmetro, você não vai precisar fazer isso. Se você está ali, você troca o seu parâmetro de 2 para 5, 12, enfim, você faz a sua alteração e o relatório ele vai se comportar do jeito que deveria. Ele vai fazer essa alteração ali, diminuindo ou acrescentando dados conforme o seu parâmetro. Então, assim, é uma coisa simples. Criar parâmetro é uma coisa rápida de fazer. Eu tenho vídeo aqui no canal ensinando como você faz isso. E é uma coisa que vai te ajudar muito ali em manutenção, desenvolvimento. E quem tá de fora, olhando ali o que você desenvolveu, vai ver que você teve um cuidado, né? Um olhar ali com mais atenção para a criação do seu relatório, né? No seu desenvolvimento. Então, ok, já eu me entendi ali que organização é importante, criação de parâmetros é legal, mas assim, eu tenho relatório antigo, que eu não fiz nada disso e vai dar um trabalho danado para poder refazer. Como que você pode consertar isso? Tem uma ferramenta que se chama Tabular Editor. E ele vai te ajudar, né? Vai facilitar na hora de organizar os seus dados dentro do Power BI. Se você precisar, precisei criar um relatório do zero e as medidas criadas estão todas no outro, são muitas medidas e eu preciso migrar essas medidas de um relatório para o outro. Você pode simplesmente dar Ctrl C ali no tabular, Ctrl V no tabular do seu outro relatório, né? E ele vai replicar todas essas medidas de forma automática. Eu preciso organizar as minhas pastas, criar as pastas das medidas. Você não precisa ficar movimentando uma por uma, medida por medida, para fazer essa organização. O Tabular Editor vai te permitir fazer essa alteração, fazer essa organização muito rápido. E tudo de uma vez, não vai ser uma por uma. Você vai, seleciona todos os campos, todas as medidas que você quer, tabelas, e faz a migração de uma vez só. Então você não tem mais desculpas para não começar a organizar ali os seus desenvolvimentos e organizar também aqueles desenvolvimentos que você já fez e não está correto. Então, organização ela não é uma perfumaria. Ela mostra que você está pensando na manutenção, respeita quem vai continuar esse projeto, que você se preocupa com uma entrega de valor de verdade. E no fundo, tudo isso aí é sinal de maturidade profissional. E como eu já falei, já trabalhei com várias situações, desde relatórios estruturados até aquela bagunça total. E assim, quando o relatório está estruturado, quando o banco de dados ele tem uma organização ali mínima que seja, facilita muito no desenvolvimento, para você conseguir achar as origens, achar o que se relaciona com o que, fazer ali manutenções. Então, isso é muito importante. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, é esse: investe na organização. Pensa nos seus projetos como algo que vai crescer, que vai ser mantido por outras pessoas ou por você mesmo no futuro. E faz isso, né? Faz essa organização para facilitar a sua vida e a vida do seu colega. Bom, eu sou a Jéssica, especialista em BI e EMS, e aqui no canal eu compartilho com vocês dicas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a minha carreira. Se esse conteúdo te ajudou, já curte para eu saber que isso fez sentido para você. Comenta aqui se você já é organizado ou vai começar a fazer essa organização e compartilha isso com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir tudo que eu falei até agora. E se você quiser saber ali como na prática, né, como você cria os parâmetros no Power BI, tem vídeo aqui no canal. Vai lá assistir e te vejo na próxima.